gente, o Vem Cá com Fé voltou e voltou com muita fé para compartilhar com você. Vamos pro vídeo de hoje? Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui sem filtro, descabelada, para falar com vocês sobre uma coisa assim muito importante. Tô sem maquiagem também, ó. Porque assim é a palavra do Senhor. O filtro da Bíblia é o Espírito Santo. Sabe? Não tem esse negócio de maquiagem, não tem esse negócio de filtro pra aparecer mais bonitinho. É desse jeito aqui, ó, de cara lavada. Porque hoje em dia as igrejas e muitos pregadores, com medo de perder fiéis ou de não adquirir seguidores ou perdê-los, ficam usando o filtro do politicamente correto e nisso se distanciando das verdades bíblicas. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E das duas, uma. Ou a gente percebe pessoas que se dizem cristãos, mas que de fato são desrespeitosos, são agressivos. De outro lado, nós vemos essas pessoas que ficam tentando maquiar o evangelho, maquiar as escrituras, colocar um filtrozinho ali do politicamente correto para agradar. Jesus veio ao mundo num sistema político e religioso muito, mas muito mais rígido que esse em que nós vivemos. E ele não maquiou. Ele tinha muito amor, claro. Essa história de que Deus é amor, sim. Ele pregou com amor. Ele não saiu adentrando a casa de ninguém para forçá-los a crer. Mas ele pregou de uma forma muito simples, de fácil entendimento, de uma maneira que ricos e pobres, cultos e leigos entendessem o que ele estava dizendo, por meio de palavras, por meio de parábolas. Mas ele pregou a verdade bíblica. Ele mesmo disse: eu não vim retirar das escrituras uma vírgula sequer. Eu vim para cumpri-las. E nós ficamos aqui tentando maquiar, tentando embelezar, vamos assim dizer, a Bíblia. Uns aí dizendo, afirmando que a Bíblia deveria ser reescrita. E eu te pergunto, você que fala que a Bíblia tem que ser reescrita, por que você não vai lá falar pro pessoal lá das outras religiões se o Alcorão precisa ser reescrito? Se você não tem religião, mas você é estudioso de psicologia, de filosofias, etc., por que você não fala que precisamos reescrever Freud? Precisamos reescrever Marx? Por que sua Bíblia precisa ser reescrita? Se você não concorda com ela, não siga. É um direito seu. Deus nos deu o livre-arbítrio e ele respeita. Ele não quebra seus princípios. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas não venha tirar o meu livre-arbítrio de seguir isso que eu acredito, sabe? Não tem como eu dizer que sigo uma Bíblia, dizer que sigo uma religião, sendo que eu retiro dela determinadas partes que não me agradam. Porque se eu assim fizer, seja eu seguidor e pior ainda, pregador, seja eu um ministro ungido e consagrado de determinada igreja, denominação, qualquer ela que seja, eu não sou, de fato, seguidor daquela religião. Eu não sou, de fato, uma pessoa que segue a Cristo, que segue a Deus. É a mesma coisa que dizer, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito que ele morreu lá na cruz, não. Não tem lógica. Ou então, eu acredito que Jesus veio e tudo, mas eu não acredito que ele ressuscitou. Então você não é cristão, deixa eu te contar, você não é cristão. E se você é, você precisa seguir assim, de cara lavada. A verdade toda. Despenteada, esteja ela bonita, feia, despenteada. É aquilo lá e pronto. E você tem o direito de não seguir, mas você também tem o dever de respeitar aquilo que eu acredito. Nós podemos conversar sobre. Olha, eu acredito nisso porque faz sentido pra mim por conta disso, 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 disso. Você vai me dizer que acredita naquilo por conta disso, disso, daquilo outro. E isso é uma conversa civilizada. Agora, é muito delicado esse momento em que nós estamos vivendo,
onde nós, enquanto cristãos, não podemos fazer nenhum tipo de comentário que já configura intolerância religiosa. Não é que configura, mas as pessoas tentam colocar lá. E aí os cristãos de verdade, os verdadeiros cristãos, eles precisam se posicionar. Porque como eu mencionei aqui no início, quando Cristo veio, o sistema era muito mais complicado. O sistema tanto político quanto religioso. Era aquilo lá e pronto. E ele não se omitiu. E nem os verdadeiros discípulos dele se omitiram. E a perseguição que eles sofreram, muito maior do que essa que nós seguimos. Porém, estamos caminhando para um tempo em que vai ficar pior. E ao mesmo tempo que isso me entristece, ao mesmo tempo que isso me assusta, isso também me consola, porque é sinal que as escrituras estão se cumprindo. E que o Jesus que eu acredito que veio, que morreu por mim na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, e que ainda vive, em breve voltará. E que tudo isso aqui é passageiro. Eu estarei com ele, se dia após dia eu negar os meus desejos, as minhas vontades, algo que não é fácil, eu estarei com ele. Não tem como eu querer ser salvo e não matar a minha carne, instante após instante. Não tem como essa história de que Jesus te ama como você é, Deus te ama como você é, verdade, porque ele ama a sua criatura, a sua criação. Mas uma coisa é amar e outra coisa é aceitar. Ele te convida a vir como você está. Não é aquela coisa que aqui é entrada proibida para você. Primeiro, igual era antigamente, primeiro você vai lá se purificar para depois entrar no templo. Não. Venha, esteja na minha presença e me dê liberdade para operar as mudanças que são necessárias para que eu possa permanecer em vós. Porque ele não habita em meio ao pecado, em meio à desobediência. Porque se assim fosse, ele teria permanecido lá com Saul. Se assim fosse, ele teria permanecido com Eli. Não precisaríamos de um Davi, não precisaríamos de um Samuel. Não precisaria, não. Para que levantá-los? Se o Espírito do Senhor ainda estaria lá com Saul, ainda estaria com Eli. Mas ele se retirou. Por quê? Pela desobediência, pelo pecado. Inclusive o pecado da omissão, que foi o maior pecado de Eli. Foi omisso. Vamos refletir sobre isso. Vamos remoer isso aqui, ó. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, elas não tem que ser algo para você mastigar e engolir de qualquer jeito. Você tem que, ó, esmiuçar, como se fosse uma refeição mesmo. Você esmiuça, você vai cortando ali, põe na boca e vai ali, ó, saboreando, mastigando. Depois ela vem, ó, você engole. Antes de engolir, você fica ali remoendo na boca. Depois você engole. E ali começa a digestão. À medida que você vai digerindo, ela vai te nutrindo. Esse é o verdadeiro estudo da palavra. É assim que a palavra do Senhor vai fazer sentido na tua vida. E nisso, a partir do momento que ela nutre, ela vai te transformar. Vai te tornar alguém mais saudável do que o que era, espiritualmente falando. Se você só engole e ela não opera uma transformação em ti, não provém de Deus. Pode provém de qualquer outro lugar, mas de Deus não provém. Ou você não está se alimentando direito dela. Reflitemos sobre isso. Reflitemos em como vamos nos posicionar em meio a esse tempo tão difícil. Nós cristãos estamos vivendo momentos dificílimos em que, de um lado, a nossa crença nos instiga e incentiva a professar a nossa fé, a ir e pregar o evangelho em todo canto e a toda criatura. Em contrapartida, na contramão disso, o mundo quer nos calar. E aí é onde vão ser separados o joio do trigo. O joio não será arrancado agora. Vai crescer junto. Mas no final, ele vai ser, ó, espremido. E aí, o joio e o trigo vai se separar. Porque do joio não se acharão frutos, somente do trigo. E que a paz de Cristo esteja contigo. Ai, não esquece, se você gostou, curta, compartilha e já aproveita, ativa o sininho para você ser notificado sempre que tiver algo novo e não perder nada aqui do canal. Conto com você. Vamos lá?